Bem-vindos de volta, família. Como é que vocês estão? Tudo belezinha? Hoje eu trago um vídeo pra vocês top, montando essa maquininha aqui, ó, direto da China. Foi uma experiência diferente, nunca tinha comprado nenhum computador, nenhuma peça assim de computador da China. Foi muito bacana, gostei muito. Acompanhe o vídeo para vocês verem como é que foi e veja as conclusões finais para vocês entenderem exatamente o que eu quero dizer. Fechou? Bora lá. Um kit upgrade para você montar o seu PC por aquele precinho filé. É um produto tão quente que eu tive que guardar ele aqui para não dar problema, né? Deixa eu pegar ele aqui para vocês. Do you like it a little bit spicy? Coisa linda, hein? Bom, aquele kit Xeon maravilhoso que todos amam do AliExpress com uma X99. Vamos ver aqui o que vem dentro dessa belezinha. Pode chegar mais perto aqui, a cameraman. Bom, o que vem aqui nessa caixa? Um cabeta SATA, informações sobre qual é o produto. O produto ele é um Xeon 2620 LGA 2011, a placa-mãe X99 e 8 GB de memorinha. Temos aqui o espelho da placa, algumas informaçõezinhas da placa que não estão em chinês, aparentemente estão em inglês, mas vamos ver o que tem aqui de interessante nesse negocinho. Veio lacradinho, bonitinho. E o lacre é feito por eles mesmo, Machinist chama a marca. Bom, a gente vê aqui que é o processador, né? Ele tem até um pouco de pasta térmica suja, então quer dizer que provavelmente foi testado antes de vir. Tem um indicador de erro, uma entrada M2, dissipador aqui nos MOSFETs, tudo bonitinho, entrada da placa. Tem um outro M2 aqui na parte de cima, né? Então são dois M2 aí. E essa memorinha também da Machinist. Aparentemente é uma memória, né, padrão, não tem nenhuma informação nela, mas beleza. O importante é que ela funcione, né? DDR4, socket 2011. As entradas traseiras aqui a gente tem, né, o padrão também, apenas duas USB 3.0 e 2 mais 2 de 2.0. Entradinha de áudio aí 2.1 e as entradas de mouse, né? Parece um kitzinho razoável, interessante. A placa é pequena, ela não é grande. Ela tem aqui 23 por 18. É uma placa pequena, provavelmente é uma mini ATX. Mas bem completinha, bonitinha. O socket aqui, né, você vê pelo estado dele que ela é toda novinha mesmo. Mas não veio a bateria. Só que isso aí não vai ser um problema, né? Vai ser um problema porque já fui providenciar no chinês uma bateriazinha de 5 conto para poder colocar aqui. Agora vamos lá para começar a montar essa belezura aqui, que eu acredito que não vamos ter problemas, pois todos os reviews e as avaliações lá do vendedor estavam positivo, o pessoal estava avaliando bem. Bora lá. Então vamos lá. O que eu vou utilizar então aqui? Esse kitzinho, 8 GB, o Xeon e a plaquinha. De fonte eu tenho aqui essa EVGA pré-histórica, uma EVGA de 400 watts que vai aguentar o baque aí do cidadão, acredito eu. Se tudo der certo não pega fogo. Vou usar essa GT730 porque o Xeon ele não tem vídeo integrado, então a gente precisa de uma plaquinha para dar vídeo. Mas primeiro eu vou testar com a minha 2060 comparando com o i9 que eu tenho. E para refrigerar a criança eu tenho esse aqui parado, que é um water cooler H90. É um dos melhores water coolers, Walters Coolers, únicos, single, né? Single fan, que é um radiadorzinho de uma fan só. É um dos melhores que tem assim em questão de
performance, então vou colocar ele para ver como é que vai ficar esse negócio. E o gabinetinho, chegou aqui a criança, um Carbide da Corsair. Vamos abrir ele. Já abri a criança aqui, tirei da caixinha. Eita, coisa maravilhosa, hein? Tem aquele RGBzinho aqui, que é da Fan, que está lá dentro. Vamos terminar de abrir ele aqui. O gabinetinho por dentro, né? Tem aquela fanzinha que reflete a luz RGB no logo ali na frente. A fonte ela vai pelo outro lado, fica aqui dentro, escondida nesse case. Aqui vão os HDs. Então não é nada... Coloquei essa fan que não tinha. Não é nada muito exagerado. Ele é pequeno, né? Já tem aqui as entradinhas também, para dar uma auxiliada aí que não tem muita USB, né? Mas vamos montar ele aí para ver como é que fica. Tô tentando instalar o water cooler aqui, eu percebi um negócio, ó. Os furos são fechados, ó. Eles têm os buraquinhos fechados aqui. Vou ter que furar esse negócio aqui para poder passar o suporte do water cooler. Vamos ver. Bom, depois de um tempão me matando para instalar o water cooler, eu lembrei que aqui tá escrito, tá vendo? LGA. E aí, o que você tem que fazer para instalar no seu X99 2011? Apenas rodar isso aqui, e aí já tá ali, ó, LGA 2011. Era só rodar isso aqui e ele já parafusa direto na placa-mãe. Mas é um jumento mesmo, né? Finalmente coloquei a plaquinha. Já liguei o USB 3.0 aqui, que tem uma entrada. Já liguei o cooler da frente. Falta agora aqui os cabinhos dos botões. Vou colocar uma pastinha térmica da Master Maker, a Cooler Master. E acredito eu que agora o cooler vai se encaixar. Deixa eu tirar essa memória aqui pra gente não quebrar ela, né? Que aqui a gente já quase meteu a furadeira na placa-mãe, porque eu estava brisando na maionese. Ó, beleza. É só isso, cara. Não precisa fazer nada, é só virar a pecinha aqui. Não precisa nem trocar o parafuso, nada, que usa nos LGA da Intel. Só inverteu, ele já encaixa, você rosqueia, pronto. Já tá no soquete aqui a rosca, né? Então não tem segredo. Vou terminar de ligar aqui. Acabei de instalar o water cooler, mas tem um porém. Eu vou colocar a fan vai ficar em cima da memória. E aí a memória não vai caber. Aí eu vou ter que fazer o quê? Colocar ele do lado de cá. Porque aqui, nesse gabinete, não cabe a fan de 140. Só cabe aqui de 120. 140 cabe aqui ou aqui. Só que aí não vai dar pra usar. Vamos de novo. Ok, tirei o cooler daqui de cima, que não dava cabendo. Coloquei aqui e parafusei ele por fora da fan, que é a fan originalzinha que veio. Nós não vamos mexer nela porque ela tem RGB e os paranauezinhos tudo. Então consegui parafusar por fora aqui. Ela vai jogar o ar no water cooler aqui do radiador, né, no radiadorzinho. Vai para dentro e aí a gente põe outras aqui, né, seja em cima ou atrás, depois eu vejo isso. Todos os cabos ligados bonitinho do gabinete, USB 3.0, o cabo do CPU fan, beleza, a memorinha. Agora vamos pôr os cabos de energia, aqui também a saída de áudio que ela tem, né, tudo bonitinho por trás. Vamos ver se explode. Finalmente terminei, depois de 200 horas. Coloquei a GT 730 para testar. Coloquei um speakerzinho aqui só pra gente ver se vai dar algum barulhinho de erro. A memória tá aqui, o cabo de energia, o outro cabo de energia. Uma coisa que eu vi é que o slot da placa de vídeo ele é um abaixo do padrão nosso brasileiro aqui, ó. Geralmente a placa de vídeo vem aqui, né? No caso essa é no de baixo. Pelo que eu vi na internet também, as japonesas, essas placas da China são assim. Não coloquei HD ainda. Cadê o HD? Onde está o HD? O HD está jogado aqui atrás. Esse SSD aqui de 200 Z,
240X da Kingston. Agora a gente... Primeiro eu vou ver se ele liga, né? A fontezinha já instalei. Vou ver se liga. Aí eu vou prender todos os cabos e colocar o HD. Vamos lá. Está tudo ligado, tudo pronto. Já coloquei o cabo HDMI aqui no monitor. Agora vamos ver. Já tá ligado o cabo de energia ali. Vamos ver, vamos ver. Opa, pegou um fogo aqui rápido. Bom, parece que eu escutei acionar a fonte. Ligou, mas não acende nada. Ligou. Vamos lá, conectei aqui um tecladinho pra gente ver o que a gente tem disponível. Temos apenas a língua inglesa. Está aqui X99. Sei lá. Vamos apenas colocar aqui os defaults e yes, save exit. Não vai achar boot por enquanto, né? Porque não tem um HD, mas a máquina está funcionando. Agora o negócio é o que? Instalar o Windows. Vamos ver se vai ligar. GT 730. Plip, 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 plip. Entrou aqui, eu acho que porque não tem HD. Vamos colocar. Para ter uma experiência raiz, eu coloquei o cabo que veio na caixinha. Vamos ligar de novo. Coloquei o cabo que veio já na caixinha junto para ver se ele funciona ou não. Assim a gente pega tudo que funciona. Acabei de colocar um pendrive aqui pra gente poder formatar. Eu não faço ideia qual que é o botão do boot aqui. Vamos ver, acho que deve ser F8 ou F12. As máquinas velhas é F8. Vamos ver se vai. A máquina velha é F8 para escolher o boot. Dali. Tá pitando não, sua safada. Vai, até agora nada. Tá parado ali o negócio. Começou a aparecer uma bolinha. Oh! Beautiful. Avançar. Copiando arquivos. Aguardando. Iha! Conectei um cabinho de rede. Só pra gente continuar aqui. Deu certo, ele já localizou a placa de rede. O Windows já encontrou o drive. Ok, só não encontrou o de som. Ou talvez porque não tenha nenhum alto-falante também conectado, né? Eu não quero coisa nada não. Agora vamos atualizar tudo aqui e ver como é que vai ficar o negócio. Seu dispositivo não tem correções de segurança e qualidade. Eu sei, calma, a gente está atualizando. Vamos ver se vai achar a atualização. Nossa senhora. Vamos lá, vamos esperar atualizar tudo, instalar os drives e ver como é que tá o negocinho. Bom dia, estamos aqui já, é um outro dia. Criei uma continha na Steam. Já estou baixando aqui as traquinagens aqui pra gente começar os testezinhos e ver como é que tá. Então como vai funcionar? Vou jogar algumas coisinhas aqui no meu i9, que eu consegui comprar na Black Friday por 400 e pouquinhos reais. Foi, ó, profit da Kabum. Vou jogar algumas coisinhas, tá aqui o i9 9900, tal, a 5 MHz. Memória que a gente tem aqui 32 GB, 3200.
Eu vou jogar um CS, um LoLzinho, um Heroes of New Earth e no outro PC do Xion vou jogar mais algumas outras coisas. E aí a gente vai ver mais ou menos como que vai estar o desempenho comparando os dois. Vou colocar a placa de vídeo que está ali nessa belezinha aqui. E aí a gente tem exatamente mais ou menos aí o mesmo desempenho para entender o que esse kit da China vai oferecer. Comparando, né, o computador da China, todo o kitzinho China in Box, o kit Rei do Camarote. Vamos ver aqui, já tá abrindo o CS, já tá ali o Riva Tanner, tá aqui o i9, a memória, a placa de vídeo e o frame time. E aí a gente vem aqui, clica, e aí beleza, apareceu a média de FPS, 1%. Vamos ver aí, fazer o benchmark do CSGO. Vamos lá, estamos de setembro, deixa eu finalizar aqui o benchmark. Atirei em Start, começou. Pode ver aí que o i9 tá usando 14, 13% do negócio, né? Uns momentos aí abaixo de 10%. Parou. Média aí 345 FPS no benchmark. Já estamos aqui no LoLzinho, vamos fazer um benchmark lá na cidadezinha do Night Elf, que é uma cidade que tem mais detalhes. Vamos randomizar aqui qualquer coisa. Aqui da onde a gente nasceu. Ativamos o benchmark e vamos andar reto. Olha isso, olha isso. 3% jogando do i9. É para isso que você quer comprar o upgrade de processador? Vamos retão aqui. Passamos a plantinha, viramos à direita. Que é um bom mapa, que tem até que alguns detalhes. Beleza, chegamos na área. Pausou. Média 182. Bom, no ROM, o que eu vou fazer? Vou baixar um replay. Como que eu vou fazer isso aqui? Vou deixar aqui em 3 minutinhos do replay até os 5 minutinhos. Finalizar ali o benchmark. Iniciamos o benchmark e play. Beleza, estamos chegando a 5 minutinhos. 5 minutos, pausou, média 135 FPS.
Hey, finalmente tá pronto a maquineta. Coloquei outro coolerzinho aqui sem RGB nenhum. Aqui não tá funcionando RGB, mas acredito que ficou bem bacaninha a máquina, né? Deixa eu erguer ela aqui. Aí, bom, ficou bem simplinho. Coloquei a plaquinha de vídeo de volta aqui. Agora ele está com a voltagem e o clock correto, né? Tá em 3.2. Vou fazer agora mais uma formatação só, porque eu mexi um monte de coiseira. O Windows, né, já deu aquelas pipocadas, entrei num sites meio suspeitos aí. Então vou formatar de novo, deixar 0 bala. E vamos para as conclusões finais. Dale, família! Vamos então concluir essa situação. Bom, o processador pro dia a dia é um ótimo custo-benefício, é um ótimo processador. Você vai conseguir fazer todas as tarefas do dia a dia no seu computador, vai conseguir editar um vídeo, fazer tudo que você faz com qualquer outra máquina. Lógico, ele tem as limitações, ele não é tão bem otimizado para alguns jogos, alguns programas, mas se você tem um monitor 60 Hz, cara, você vai estar bem servido. Logicamente, uma placa para acompanhar isso, né? Você vai conseguir jogar ali a maioria dos jogos, praticamente todos, a 60 ou superior a isso. Se o jogo for bem otimizado, você vai conseguir pegar ali 110, 120, às vezes até 180, 200, como é o caso do World of Warcraft e do CSGO, que é possível você atingir mais taxas de quadros porque eles são melhores otimizados. Hoje ele fica pau a pau com o i3 aí da 10ª geração, vamos se dizer, 9ª geração, até mesmo o i5, ele se aproxima muito se você fazer o desbloqueio dele para 3.2, que é o que eu fiz. Ele esquenta um pouco mais, só que se você tiver um cooler bacana, você não vai ter esse problema de aquecimento. É bem fácil fazer o desbloqueio, leva coisa de 5 minutos e tem aí no YouTube vários canais ensinando como é que faz e o programinha já para você fazer o download e fazer o desbloqueio. Uma coisa que vale lembrar vocês também é que o processador ele não tem tanto desempenho em single core, então às vezes alguns jogos pode ser que não se aproveitem muito bem desse single core que ele tem, que não é muito potente, mas acredito que isso não vai ser um problema, pois você já está comprando uma máquina barata, já é um computador custo-benefício, então você tem que ter essa consciência de que não vai ser igual um computador de última geração aí, da 12ª geração Intel, ou até mesmo os Ryzen novos que estão saindo, né? Então tem que ter isso em mente também, beleza? Então é isso aí, espero que vocês tenham curtido esse reviewzinho, é um pouco amador, mas deu para expressar aí como é que foi essa aventura de montar um computador da China, fechou? Valeu, galerinha, um abraço e até a próxima.